A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, amigos da Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós servimos. Hoje vamos entrevistar Marcelo Fiorini, ex-presidente da Arte da Associação da Rua Tereza e presidente do Sicomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis. Antes, porém, eu queria desejar já de antemão um feliz Dia dos Pais amanhã para todos os pais, ouvintes nossos aqui, amigos, né? E desejar também agora que este ano seja um final de ano melhor para todos nós, né? Porque a barra está muito pesada. Bom, vamos lá começar a nossa entrevista. Marcelo Fiorini, bom dia aos ouvintes da Rádio Imperial, o seu bom dia e a sua apresentação, por favor. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e espero poder colaborar de alguma forma para que as pessoas conheçam um pouco da história da Rua Tereza e, enfim, do comércio da cidade de uma maneira geral. Perfeito. Marcelo, quem fundou a Arte? Quais as expectativas ao fundar essa associação? Quantos anos tem a associação? Olha, a Arte ela começou como um núcleo dentro da CDL, uma coisa aí, vamos colocar talvez uns 20 anos atrás, por iniciativa do Jesus, na época, que era o presidente da CDL, não, da ACEP, da Associação Comercial, e em seguida esse primeiro núcleo ele se dissolveu. E aí o seu Edmundo, que era na época presidente do Sindicato das Confecções, ele tomou a iniciativa de reunir um grupo de empresários com o objetivo de divulgar e fomentar o comércio da Rua Tereza, que na época era pujante, na época a gente tinha um momento bem diferente do que a gente vive hoje, mas ele tomou essa iniciativa que era importante, porque na verdade a Rua Tereza sempre foi o principal segmento comercial da cidade durante muitos anos, pela quantidade de lojas que ela concentra, pelo PIB que ela representa, quer dizer, pela quantidade de dinheiro que movimenta, a quantidade de empregos que ela gera. Então, criou-se a Arte naquele momento, com o seu Edmundo, e a partir daí a Arte começou a atuar, né, junto ao poder público, procurando basicamente divulgar a Rua Tereza fora de Petrópolis e organizar os empresários que sempre trabalharam de forma separada, né? Não havia um conjunto, não havia um representante efetivo da arte, do segmento da Rua Tereza, segmento do polo de modas, a gente assim pode dizer. E aí foi assim que surgiu a Arte nesse momento. Sérgio, quantos associados possui a Arte? Quantas lojas tem a Rua Tereza aproximadamente? Sei que é difícil, mas... a gente tem esse número. Na verdade, a gente sabe que são 1.200 lojas, quer dizer, 1.200 lojas? 1.200 imóveis, né, que a gente tem na rua. E hoje a gente está aí com uma faixa de 800, entre 700 e 800 funcionando, né? Quer dizer, esse número ele oscila, ele não é um número fixo, porque a todo momento você tem lojas abrindo e lojas fechando, né? Houve agora nesses últimos meses, principalmente nesse último ano e meio, uma migração muito grande, quer dizer, houve aí uma movimentação muito grande na rua, algumas lojas encolheram em tamanho, outras tinham 6, 7, 8 lojas, diminuíram a quantidade, algumas mudaram de local em função de negociações de ponto, de aluguel, etc. Mas a gente está aí hoje com umas 700, 750 lojas funcionando normalmente. Qual o trabalho que a Arte produz para seus associados e para os compradores, aqueles que vêm comprar na Rua Tereza? Ou seja, qual é o foco e os objetivos dessa associação? Então, conforme eu disse anteriormente, na verdade o objetivo da Arte é divulgar a Rua Tereza e ser o interlocutor com o poder público, né? Basicamente essas duas funções são as funções mais importantes da Arte. É óbvio que existem outras, como capacitação e alguma preparação, um espaço que a gente tem lá dentro do Centro de Moda, né? Que foi um projeto que a gente conseguiu implantar
alguns anos atrás, que é aquele prédio que era a antiga delegacia, né? Naquele momento a gente conseguiu tirar a delegacia dali, conseguimos remover todos aqueles órgãos, DETRANS e outras coisas que tinham lá, e implantamos ali um projeto único talvez no Brasil, quer dizer, um exemplo. A gente recebe visita de todo mundo, quer dizer, praticamente do Brasil todo, o Sebrae costuma trazer, e a gente tem ali dentro hoje a sede da arte, a gente tem o Sebrae, né, que funciona basicamente ali, o Senai com uma escola de costura, que também foi um outro projeto que a gente conseguiu implementar, e junto com isso a gente tem o Sindicato das Confecções, a gente tem inserção digital no primeiro piso, e a gente tinha antigamente, e também no primeiro piso a gente tem a parte de atendimento ao turista, né? A gente tem ali um hall com o sítio do Poder Público, né, onde você tem informação sobre hotéis, restaurantes, enfim, sobre a cidade de uma maneira geral, e os banheiros também para atender o público da Roteireza, que isso sempre foi uma grande carência, né? Terrível. Isso foi, não, ainda é uma grande carência do comércio de uma maneira geral. Assim, a gente não pode botar só a Roteireza, porque se você pegar a Rua do Imperador também você não tem se nada. você tiver com vontade de pior ainda. Se você precisar usar um banheiro, você não tem onde ir. Né? Então, isso, na realidade, foi um projeto muito importante que eu fiz na minha época como presidente da arte. Sucedendo, né, voltando um pouco na história que você me perguntou no início, a gente acabou ficando no caminho, só para a gente ter a sequência. Foi o seu Edmundo, depois foi o Jorge Machado, que foi presidente durante 4 ou 5 anos, e depois eu fiquei durante 5 anos. E quando eu fui convidado pelo Mussolini e pela Mariana, na época, que era o Mussolini era o presidente e a Mariana vice, para fazer a sucessão dele no Cicomércio, eu achei por bem que estava no momento de eu deixar a arte e fazer com que a arte, enfim, seguisse com outra presidência, né? Para não ficar acumulando, que na realidade sempre foi um questionamento, né, do comércio de uma maneira geral, porque algumas pessoas anteriormente acumulavam cargos em 2 entidades, enfim, isso realmente não é saudável, né? Não é saudável. Então eu entendi que naquele momento a minha missão maior era estar vendo o comércio da cidade. Eu podia ajudar o comércio da cidade, já tinha um bom relacionamento com a Federação do Comércio, com o presidente da Federação, e, enfim, fazendo com que a gente pudesse evoluir e até mesmo trazer alguns benefícios para a própria Roteireza e para o Polo de Modas, estando numa alçada maior, né? Podendo ajudar também a cidade, principalmente a Roteireza e os polos de moda da cidade. Certo. Como é olhado o empresário da Rua Tereza pelo poder municipal? A valorização desse empresariado, o quanto ele representa junto ao Cicomércio? Então, na realidade, a questão do poder público, né? A questão do comércio... Que é complicado já em Petrópolis, por excelência, o poder público, né? Pois é, o poder público já foi mais atuante, já foi mais participativo, já foi mais parceiro, né? Na época que eu fui presidente da arte, né, até eu acabei de falar sobre a questão do centro de moda, nós conseguimos fazer isso em parceria com o poder público, né? Quer dizer, o Rubens, na época, era prefeito, foi um grande parceiro na implementação e na manutenção desse projeto, né? Ao longo do tempo, o governo anterior, ele praticamente deixou o centro de moda a sua própria sorte, mas, graças a Deus, a gente tem lá um arranjo muito, muito interessante, onde as entidades que participam, elas colaboram para a manutenção do prédio, como se fosse um condomínio, e por conta disso ele continua funcionando e tendo todos os seus serviços a pleno, né? A gente não tem esse tipo de problema. Porém, o poder público começou a ser um pouco omisso no governo anterior e continuou sendo nesse governo. Quer dizer, não existe mais uma visão de ajuda à Roteireza. Eu sei que o convênio existe ainda o convênio com a arte, né, do repasse de uma verba para a divulgação e propaganda da Roteireza, mas pelo que eu tive conversando com a presidente da arte, está havendo aí um certo atraso nos repasses e havendo inclusive, me parece que tem 2 ou 3 meses de repasse atrasados que não foram feitos, e por conta disso a gente não está fazendo a divulgação fora daqui. Que o principal objetivo de divulgar a Roteireza é fora daqui, lógico. Porque o petropolitano conhece a Roteireza, né? Podia prestigiar mais. Exatamente. Né? Até depois vou lhe falar sobre isso aí, justamente também. Agora, a valorização desse empresariado pelo poder público, você sente isso ou não? Olha só, o poder público sabe que o empresário é importante. Quer dizer, porque a Roteireza tem vamos dizer,
dá de retorno um bom imposto à prefeitura, né? Com certeza. Na verdade, a Rua Teresa hoje, a gente pode dizer que a cidade é um dos tripés da cidade, né? Exatamente. Você tem o turismo hoje que está muito forte, né? Está crescendo muito e também precisa o que até é bom, mas precisa ser ótimo. mais organizado. Precisa né? ser mais organizado, quer dizer, enfim, existe uma série de problemas aí a serem discutidos, mas a questão é o seguinte, quer dizer, até hoje a Rua Teresa, o esvaziamento industrial da cidade, nos últimos 40, 50 anos, né? E você ficou praticamente... A Petrópolis é uma cidade que não tem indústrias, poucas Exato. que tem geram uma quantidade boa de empregos, mas são poucas, né? As pessoas migraram para esse tipo de emprego, quer dizer, né? O comércio, principalmente o comércio dos polos de moda, Rua Teresa e Bing, e tudo que gira em torno disso. Quer dizer, isso passou a ser o grande empregador da nossa cidade. Da nossa cidade, né? As lojas da Rua Teresa participam de feiras nacionais ou internacionais? Então, tem um grupo, né, através... Aí é um trabalho do Sindicato das Confecções, que eles fazem um grupo e vão nessas feiras. Existe falta de apoio, realmente. Isso é uma questão... Isso era tão importante, né? É uma coisa que a gente... eles vão com o próprio esforço. A gente vê essa feira que aconteceu agora em Friburgo, né? Que é um sucesso, né? E aqui em Petrópolis a gente não tem um evento desses, né? Eu cheguei a fazer, não sei se você vai se recordar, eu cheguei a fazer o Rua Teresa Fashion. Na minha gestão eu fiz 8 edições do Teresa Fashion. Mas era um evento que ele dava uma visibilidade muito boa, uma mídia espontânea muito grande, que é o principal objetivo, né? Com o tempo a gente eu consegui na época trazer o Senac para vir junto, né? Quer dizer, o Senac começou com uma parceria pequena, foi aumentando, quer dizer, na 8ª edição a gente chegou a ter alguma coisa, mais de 50% do recurso que a gente utilizava né, no evento, oriundo do Senac, quer dizer, obviamente que ele tinha um interesse através dos cursos, né, para fomentar os cursos que ele, obviamente, vende, mas de qualquer forma é uma troca saudável para todo mundo. Lógico. Né? As parcerias sempre são importantes. Claro, né? Eu acho que são fundamentais. Exatamente. Porque você não consegue fazer nada sozinho. Né? Mas, enfim, o Senac veio junto, o evento cresceu como evento, mas diminuiu como adesão. Né? Então a gente começou com a primeira que eu fiz, a primeira edição, foram 45 empresas, de uma forma assim, até assim, a gente ficou até surpreso com a quantidade de empresas, e ao longo do tempo esse número veio declinando. Né? Chegamos na última com 17 ou 18 empresas participando. Que é uma pena, a gente só lastima isso. E aí você fica, aí você você não consegue um ponto de equilíbrio, né? Porque você precisa da contrapartida do empresário. Lógico. E o pior de tudo é o seguinte, quer dizer, dava resultado, tanto resultado para a divulgação da Rua Teresa, de uma maneira geral, quanto também para a divulgação das lojas. Quer dizer, a gente tinha uma resposta muito boa, as pessoas vendiam tudo que colocavam para desfilar. E a gente começou com um trabalho durante o evento, quer dizer, ao longo das edições, de identificar que, na verdade, a gente precisava trazer compradores. Esse era um dos principais focos, quer dizer, além de fazer um desfile de moda, porque o desfile de moda ele gera um interesse, mas nem sempre ele traz aquele cara que realmente você quer. Então a gente começou um trabalho, começamos a fazer o business dentro do Rua Teresa Fashion, né, no qual você trazia pessoas de outras cidades, de outros municípios, bancados pelo evento ou pelos lojistas que estavam participando, para que essas pessoas, além de assistirem os desfiles, pudessem participar da rodada de negócios. Você tinha estandes onde as pessoas podiam identificar os produtos, né, e comprar ali ou mesmo, com pedido, né, pós-feira, ou até eventualmente pronta entrega nas lojas que a gente tinha ao redor ali. Mas infelizmente esse evento, por falta de um apoio maior, aí eu digo um apoio maior de todo mundo, inclusive dos empresários. Né? Quer dizer, a gente não pode também jogar toda a responsabilidade do poder público. Lógico. Porque nós temos a nossa parte também. Né? Muitos empresários às vezes não acreditam, não gostam, enfim. O pessoal se acomoda um pouco, né? Acho que se pegam em questões pequenas, né? Poucas pessoas têm a visão do empreendedorismo, da necessidade de você estar dentro de um contexto para você poder crescer. Né? Friburgo tem isso muito forte. Tem muito forte. E a gente vê isso acontecer com a FEVEST, né? Que é uma feira que é consolidada, é uma feira, uma das maiores do país. Exatamente. Vem até gente de fora, né? Então, assim, a gente lamenta, porque a gente podia estar hoje do tamanho ou até mesmo maior do que a FEVEST, porque nós somos muito maiores do que Friburgo. Exatamente. Isso é um fato. Exatamente. Né? Não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Disso, acho que Friburgo
eles têm todo o mérito do mundo de conseguir manter esse grupo unido, conseguir fazer. Nós não conseguimos isso. Petrópolis é muito maior do que isso. Quer dizer, na realidade, a Rua Tereza, junto com os polos de moda, junto com o Bingen, a gente não deveria e não precisaria depender de poder público ou de ajuda de ninguém, quem quer que fosse. Exatamente. Se houvesse uma união, se todos colaborassem, a questão da arte. A arte tem lá 200 associados, são 1000 lojas, quer dizer, se cada um contribuísse, né, se as pessoas tivessem essa consciência, poxa, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer as coisas, a gente não precisaria nem de poder público. Lógico. Né? Quer dizer, na realidade, a gente teria condição de impor ao poder público a nossa vontade, e não ao contrário que acontece hoje. Né? A gente ficar à mercê do poder público. De favorzinho, isso é terrível. É terrível, né? É uma situação terrível que a gente vive. Né? Ficar pedindo favor, implorando, pelo amor de Deus, para fazer o que eles são obrigados a fazer. Exatamente. O que eles deveriam fazer e não fazem. Exato. O básico da manutenção, da rua, o trânsito que é caótico, que eles não tomam providência. Vamos falar sobre isso já. Então, a Rua Tereza é voltada única e exclusivamente para o mercado interno, ou seja, só para o mercado nacional? Sim. A Rua Tereza, ela não tem nenhum foco internacional e nem tem condição de ter hoje, né? Com o mercado de China e tudo que acontece no mundo. A gente volta muito. Na realidade, Paulo, a Rua Tereza já teve um foco nacional, né? Nos idos dos anos 80, 90, a gente vendia para o Brasil todo. Né? Nós éramos... talvez um único eu não digo, mas o principal polo de moda, né? Do Brasil, quer dizer, a gente recebia ônibus do Brasil inteiro. Exato. Quando comecei a trabalhar aqui na rua em 85, né, eu tinha assim, 70% dos cheques que eu tinha eram de fora da praça. E 20% ou 30% eram de dentro da praça. Então você vê como é que essa coisa funcionava. Hoje você praticamente não recebe mais nenhum cheque de outro estado que não seja do Rio de Janeiro. Então a gente se regionalizou. Isso foi um fator que aconteceu naturalmente. Quer dizer, começaram a abrir outros polos em vários lugares onde não existiam. Né? Eu até vou te perguntar daqui a pouco sobre isso também, principalmente ali, aquelas feirinhas ali da Baixada. Na Rua Tereza existem grandes, médios e pequenos empresários. Qual é o percentual de cada classe? Olha só, eu acho que, na verdade, grandes são muito poucos. Poucos, né? Grande hoje você tem aí, talvez, o grupo da Iquinha e mais um ou dois aí que tem um porte maior. Né? Médios, eu acredito aí que uns 30%, 40%, talvez. E o pequeno... A grande maioria são de pequenos empresários. Tem muito pequeno, né? Eu acho que a Rua Tereza, ela tem uma coisa muito bacana, ela é muito pulverizada. Né? E aí a sua importância também, sobre todos os aspectos. Né? Quer dizer, a pulverização da quantidade de gente que emprega, da quantidade de empresas, de empresas familiares, né? E por isso que eu acho que ela tem essa força, né? Esse vigor, essa renovação constante que ela acaba acontecendo. Certo. Qual é o apoio da arte aos pequenos empresários? Então, a arte sempre faz essa ligação, né? Principalmente com as entidades que podem trazer capacitação, podem trazer treinamento, e a própria questão do cara ser representado por alguém. Certo. Né? E o Sicomércio? Não, o Sicomércio, a função do Sicomércio é um pouco diferente. Né? A função do Sicomércio, na verdade, o Sicomércio é a contrapartida do sindicato, é um sindicato, né, que faz a contrapartida do sindicato dos empresários. Dos empresários, né? Então, basicamente, o papel do Sicomércio é atender essa demanda entre as duas pontas, né? Negociar feriado, negociar abertura em dias como domingos. Quer dizer, na verdade, domingo a gente acabou conseguindo pacificar, fazer o acordo, negociar salário, enfim, todo tipo de negociação que existe entre patrões e empregados. Essa é a função básica do Sicomércio. Quer dizer, é óbvio que a gente acaba... aí depende muito de quem está ali, né? Alguns presidentes anteriores focaram muito nisso e o sindicato fica um pouco apagado, né? Quer dizer, a participação dos lojistas na arte e no Sicomércio é uma participação grande em Petrópolis? Não, bem menor do que deveria ser, né? Porque, na verdade, o lojista, infelizmente, o empresário, muito empresário só te procura quando ele realmente precisa, né? Ele não tem a cultura, né, do associativismo, ele não tem a visão do associativismo, da importância que tem de você, até a questão da importância do sindicato, né? Quer dizer, o sindicato dos empregados é muito forte, muito organizado, né? Fazem um belo trabalho, quer dizer, tem recurso que a gente não tem, eles arrecadam muito mais do que a gente, né? Porque também o empresário não acredita, então ele também não paga
né? Esse é o problema. Então a gente fica numa posição muito difícil de você fazer algo maior ou fazer alguma coisa a mais, porque a gente infelizmente não tem a adesão, a visão do empresário de que nós representamos ele perante o lado oposto. Quer dizer, né? Se você deixar o seu sindicato, né, a sua associação se enfraquecer, aí, né, complica. Algumas coisas vão acontecer contra você e você não vai ter com quem reclamar. Perfeito. Né? Ou você não vai ter força para discutir, para brigar. Então a importância básica é essa, né? A gente poder... E óbvio que a gente tem outras coisas que a gente faz, a gente acaba se metendo em áreas até que não são nossas. Né? Eu particularmente tenho essa característica, acabo às vezes... a visão do empresário, né? Assumindo um pouco o papel, às vezes, que não está sendo ocupado por ninguém. Então você acaba tomando à frente de algumas ações, né, que não deveriam ser feitas por mim, mas como não fazem, como ninguém faz, você acaba pegando e faz. Né? Você vai e ocupa um espaço que na verdade está vago, né? Uma vacância que existe. Então hoje a gente participa de vários conselhos municipais, a gente trabalha com a questão da federação. Eu estou trazendo agora, fizemos um ciclo grande de palestras, todo mês a gente está tendo palestras às segundas-feiras para os empresários, enfim, e a gente representa a sociedade, né, de uma maneira geral. Quer dizer, a gente teve agora alguns problemas aqui com vans, vindo de uma resolução da NTT, começaram a colocar em prática, proibindo as vans de fazer transporte interestadual de passageiros. Né? Realmente. Que é uma coisa absurda. E aí eu fui para Brasília, fui com o vereador Maurinho Branco, que me ajudou lá. Enfim, nós conseguimos uma audiência, depois o Hugo Leal pegou para me ajudar também, e a gente está brigando por essa questão, né? Certo. A gente está discutindo a questão da Concerto também, quer dizer, eu participei. Isso é outro problema. Esse é um problema seríssimo, né? Fui para Brasília, participei de uma audiência pública lá junto com o Hugo Leal também, que ele me convidou. Fiz o contraponto, porque na verdade a gente precisava de alguém para falar os problemas da estrada, esse problema é terrível. E por sorte a gente tinha lá o pessoal da Controladoria Geral da União, o pessoal da NTT, enfim, vários órgãos federais, fiscalizadores das estradas que estavam nessa audiência pública. Bom, né? Pelo menos ouviram, né? E ficaram assustados com o que ouviram, né? Então, assim, eu acho que aí é isso que a gente acaba fazendo, né? Quer dizer, não deveria ser eu. Lógico. Não mandou ninguém lá, exato, infelizmente. Exato. Né? O secretário lá que deveria ter ido não compareceu à audiência pública de um assunto tão importante para a cidade, porque a BR-40 é o nosso pulmão. Quando ela fecha, a cidade morre. Exatamente. Né? Então, dos dois lados. Dos dois lados, quer dizer. Então a gente a gente acaba ocupando esses espaços. Né? Se hoje o empresariado não remunerar o seu capital, a tendência é o fracasso, realmente. Né? Como é que a arte e se comércio auxiliam para que haja sucesso nos empreendimentos? Então, a gente trabalha sempre, eu sempre procurei trabalhar com treinamento e com capacitação do empresário. Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: você estuda para tudo na vida, né? Você estuda para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, ninguém estuda para ser empresário. Né? Por isso que muitos às vezes fracassam. E muitos fracassam, né? Muitos fracassam não por incompetência, por desconhecimento às vezes. Exato. O cara às vezes tem talento, né? Tem um produto bom, mas não sabe trabalhar. Exato. Não consegue gerenciar, não consegue diferenciar o privado o particular do negócio. E a gente procura agir nesse sentido, quer dizer, ajudando as pessoas com os cursos de capacitação. O Sebrae faz um papel bem importante também nesse aspecto. E eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que a gente precisa cada vez mais, o empresário, se aproximar, né, do sindicato, da sua associação, e cobrar, participar da ideia, porque eu acho que a coisa não é unilateral. É lógico. Né? Ela tem que acontecer de uma forma que todos participem, né? A gente pode estar errado nas opiniões, sim, até nas ações. Ninguém é dono da verdade. Não é? Mas às vezes também não tem ninguém para te dizer, olha, que tal fazer dessa maneira, né? Esse é o problema maior. A gente fica muito sozinho, assim, é uma coisa que a gente sente de uma maneira geral, quer dizer, eu sentia na arte, sinto no sindicato, apesar que agora eu tenho uma diretoria que me apoia, que a gente participa, a gente se reúne uma vez por mês, a gente discute os problemas. A gente precisa dessa troca. É lógico. Né? Porque no dia a dia ele te consome e você às vezes acaba não enxergando o óbvio que está na sua frente, e outra pessoa às vezes tem a capacidade de te mostrar isso. Né? O que difere o varejo da Rua Tereza dos demais centros de venda no país, principalmente na área de atendimento? Será que as obrigações trabalhistas no Brasil influenciam no tipo de atendimento? Bom, vamos lá. A questão do varejo, o que diferencia? Eu acho que hoje nada.
Eu acho que hoje em nada. Eu acho que a Rua Tereza ela tá aprumada, quer dizer, ela já se reinventou nesses últimos anos, agora passado recente, né? As lojas não tinham cabines, não tinham foco de varejo, né? Com a debandada do atacado, a gente teve que mudar o foco e olhar para o varejo com outros olhos, né? Então, a maioria das lojas hoje tem ar-condicionado. Já se adaptaram melhor. Né? Sim, com certeza. Pode ter uma outra ainda que não, mas 90%, a gente pode dizer 95%, certo. É uma loja que você pode encontrar igual em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, né? Aí a gente pode ir até um pouco além, né? Eu viajo bastante e vejo, e é uma coisa que eu procuro estar sempre observando, né? Quais são as tendências aqui e ali, e você vê as coisas muito, muito próximas. A gente está bem antenado nisso, né? Você tem conforto para o cliente. Aí, desculpa, o restante da pergunta... Não, será que as obrigações trabalhistas no Brasil influenciam no tipo de atendimento? Eu acho que influenciar no tipo de atendimento, não. Ela influencia no custo que você tem no teu negócio. Final, né? Eu acho que no teu custo final. Eu acho que o atendimento, ele independe do custo. Quer dizer, você tem um funcionário ali. Existem funcionários mal treinados. Certo. Né? Agora... isso que eu ia te perguntar. Existe por parte da Arte um cadastro de currículos para emprego em lojas? A Arte oferece cursos para aqueles que desejam trabalhar na Rua Tereza, ou se comércio oferece esses cursos? Então, a gente está fazendo vários cursos, várias palestras, vários treinamentos. Existem várias coisas que acontecem ao longo do tempo, né? Isso a gente vem fazendo. É um trabalho que a gente vem fazendo. O problema todo... Porque hoje a gente já chega na Rua Tereza, já nota que em algumas lojas você já é atendido de uma forma mais... vamos dizer, diferente daquela que era mais profissional, mais profissional. Né? É verdade. Existe a necessidade muito grande disso que você está falando, né? A gente enxuga gelo. Porque antigamente você entrava na Rua Tereza, se você não fosse atacadista, eles nem olhavam para tua cara. Nem olhavam para tua cara, porque não era o foco. Né? Hoje mudou. Na verdade, Paulo, a gente enxuga gelo. A gente treina, mas isso tem que ser constante. Né? Não adianta o cara ir a uma palestra ou fazer uma semana de treinamento. Na segunda semana ele está ok, na terceira ele está ok, na quarta ele começa a esmorecer, e aí depois de 2 meses ele já esqueceu tudo aquilo que ele aprendeu. Ele volta aos vícios anteriores. Então é um processo que tem que ser feito continuamente. E é um processo caro. E esse é o grande problema. Né? O empresário não quer pagar, você não consegue recurso para fazer isso. O próprio empregado não enxerga isso como investimento. Né? Porque se você conseguisse fazer, não, olha só, eu vou dar uma contrapartida aqui, você paga metade, eu pago metade, aí... você vai fazer o curso, mas o empregado também não enxerga e às vezes também não tem nem condição de fazer isso. Exato. Né? Não tem recurso. Está passando um momento difícil e tal. Mas o fato é que a gente faz, mas ainda falta fazer muito. A verdade é essa. Não é bom o que a gente faz. Podia ser muito melhor. Muito melhor, né? A Rua Tereza é um shopping a céu aberto, nós todos sabemos. Quais as condições necessárias para que ela realmente possa, assim, ser considerada quanto à infraestrutura para os clientes e compradores? Então, a nossa estrutura é carente total, né? A nossa estrutura, eu considero a estrutura da Rua Tereza péssima, de péssima qualidade. Nós temos o problema da chuva, o problema do tempo, né? Que é um fato que gera um complicador muito grande. Quando você tem chuva, quando chove, o movimento fica péssimo. E temos a questão da infraestrutura, quer dizer, você não tem onde estacionar, os estacionamentos são caros, o acesso à rua é ruim, né? As calçadas estão degradadas, os camelôs estão horrorosos. Terrível, né? Isso. Fazem um atendimento de péssima qualidade. Eu fiz a minha parte, na realidade, não sei se você vai recordar, uma questão dos 3, 4 anos atrás, houve a história da obra da Rua Tereza, né, que foi amplamente discutido. Esse recurso eu consegui trazer como presidente da Arte, né, consegui, junto ao governo do Estado, levantar esse recurso para fazer a reforma da Rua Tereza, mas no momento que o recurso veio e a obra ia começar a ser feita, eu não estava mais à frente da Arte, era outra pessoa que estava ali. E essa pessoa era contra a obra, infelizmente, era um dos empresários que eram contrários à obra, né? O poder público não teve pulso para fazer o que tinha que fazer, porque na realidade, naquele momento, não era mais para perguntar se queria ou não, simplesmente era para fazer, né? Só que ele se rendeu, ele ficou refém dessa pessoa, que era o presidente da Arte na época, e eles conseguiram jogar 14 milhões de reais no lixo. Esse dinheiro foi embora e foi para outro lugar. Infelizmente,
eu considero que isso foi a grande tragédia que aconteceu para a gente nos últimos tempos, né? Tragédia muito maior do que essa questão econômica hoje, tudo o que acontece. Quer dizer, todos os prognósticos que fizeram, dizendo que a obra ia quebrar a Roteireza, que tinha empresário que não ia aguentar, etc, etc. Isso aconteceu sem que nenhuma obra tivesse ocorrido. Né? Então eu digo o seguinte, será que hoje a gente não estaria muito melhor do que a gente está? Pois é. Com uma situação muito mais favorável para você virar esse quadro de crise econômica, se você tivesse uma rua moderna, uma rua bonita, uma rua confortável para o seu cliente, né? Uma mobilidade urbana melhor, entendeu? Porque o projeto contemplava a mobilidade até lá em cima no Alto da Serra, quer dizer, todos os acessos à cidade, tudo isso foi estudado. Infelizmente, a gente teve essa interferência maléfica, né, desse cidadão, que foi o presidente da Arte, que infelizmente ele não levou para frente. Né? Ele abortou o projeto, na verdade ele matou o projeto, né? Ele usou de subterfúgios e, enfim, foi até a coisa assim, até constrangedora, né? O final disso tudo foi uma audiência pública na Câmara, na qual botou lá 100, 200 pessoas gritando, xingando, ofendendo, tanto a mim quanto ao Vicente Loureiro, que era o subsecretário de obras do governo do Estado, que um sujeito... O cara é PhD, um sujeito, é um gentleman, que no final ele falou, olha, então eu estou entendendo assim, vocês não querem obra, fechou a porta, falou, tem muita gente que quer esse recurso, nós estamos indo embora. E assim ficou, e assim terminou, e eu acredito que vai ter gente chorando isso aí muitos anos. É um fim melancólico, né? É um fim bem melancólico, bem triste, entendeu? E um trabalho de anos que eu levei para conseguir. Foram quase 5 anos. Para você ter uma ideia, essa discussão da Rua Tereza começou... quando o Sérgio Cabral, como candidato ao seu primeiro mandato, quer dizer, nós estamos falando de 8 anos atrás. Exato. Ele esteve em Petrópolis e ele fez essa promessa ao Rubens na época, que era prefeito e ia prestar o apoio a ele. Tem horas que a gente realmente... É complicado. Bem complicado. A moda e o vestuário feminino e masculino da Rua Tereza tem acompanhado a tendência dos grandes centros ou a Rua Tereza tem um polo específico? Eu acho que a Rua Tereza tem a sua moda, né? Ela inova em algumas coisas, mas eu acho que o mercado... A moda nada se faz, nada se cria, tudo se copia, quer dizer... Né? Lógico. Então eu acho que a gente não pode ter a pretensão de querer dizer que nós somos ponta de moda, porque não somos. Tá, né? mas acompanha as tendências. Com certeza. Né? Não, isso sem dúvida. Isso a gente está... E a gente tem uma capacidade bem... aí uma coisa sobre isso que você está falando... Nós temos uma capacidade de atender rapidamente a demanda. Né? Hoje, por exemplo, em alguns momentos acontecem, por exemplo, novela da Globo, né? Um determinado personagem, né? uma determinada personagem, né? Porque a gente fala muito de moda feminina, que é o mais forte. Quando ela emplaca, aquilo que ela usa, as pessoas começam a pedir. Né? E a Rua Tereza tem essa capacidade de reproduzir isso rápido. Né? Isso é muito legal. Então isso é muito legal. E essa capacidade a gente tem. Porque aí volta aquela história que você falou lá atrás. Quer dizer, são empresas familiares, são a própria pessoa que está ali, que está antenada, que está no balcão, que está na fábrica lá atrás. Então ele tá sentindo o que está acontecendo. A demanda, né? Ele está ali quase que just in time, né? A gente pode usar essa expressão, quer dizer, da mão para a boca, quase como padaria, né? Quer dizer, não chega a ser tão rápido quanto fazer pão, mas lógico, a gente consegue atender isso com uma certa velocidade. Existe um site da Rua Tereza onde eventuais compradores podem consultar os catálogos de lojas? Sim, na realidade existe um site que é um portal, né? Que é o Moda Petrópolis, que ele engloba não só a Rua Tereza, como todos os polos de moda da cidade, todas as confecções, porque tem confecções da cidade que não tem lojas representadas, mas são confecções de médio porte, às vezes de grande porte. Isso está concentrado dentro desse site do Moda Petrópolis. Por que não existe um calçadão até hoje na Rua Tereza que pudesse contribuir de forma melhor a atender os compradores? Isso que eu acabei de... Pois porque aquelas calçadas são tão... de locais que a gente não dá nem para passar 2 pessoas, né? Paulo, isso as aí... ruas avançam, as lojas avançam por cima das calçadas, né? Isso aí, na verdade, você pegou no grande ponto de discussão que foi, inclusive, a questão do projeto da Rua Tereza. Quer dizer, o empresário, de uma maneira geral, enxerga que a Rua Tereza sem vaga, ela acaba. O que é uma grande... Não, isso é uma grande mentira. Eu acho que nós temos que tentar fazer locais de estacionamento.
Aquela fábrica do Isabel, meu Deus do céu, por que não tem uma descida? Hoje a engenharia está tão moderna, aquilo é um troço horroroso que enfeia lá a rua Doutor Saerto, um troço horroroso, aqui tudo quebrado, depredado. E por que não desce ali, não faz uma rampa lá para baixo para estacionar e tal, com elevadores que possam subir para as pessoas? A gente já tem até projetos disso, na verdade. O que falta, né, uma coisa, assim, só para a gente pontuar essa tua pergunta, que ela é interessante, mas tem um pouco disso que eu acabei de falar em relação ao projeto. No projeto contemplava tudo isso. No projeto, o projeto de revitalização que a gente estava falando, que eu acabei de falar, ele contemplava as calçadas maiores, mais espaço para o pedestre, privilegiando o pedestre, né? Escutei, desculpa te interromper, mas eu já escutei, inclusive, prefeitos falando. O problema da Rua Tereza é que ali vai o pai com um carro, o filho com outro, a mãe com outro, a filha com outro, e todo mundo quer estacionar ali. Aí quando chega o turista não tem vaga. Não tem vaga. Esse é o problema crucial da discussão da Rua Tereza, né? E foi o maior problema durante toda a elaboração do projeto e em todas as audiências que a gente teve, a questão das vagas, né? Realmente, infelizmente, até hoje, vários empresários param os carros na porta das suas lojas, né? E fazem questão de fazer isso até para poder ficar olhando o carro, para mostrar que estão bem de vida, seja lá o que for. Mas o fato é o seguinte, dentro do projeto que a gente privilegiava o pedestre, porque mesmo estando de automóvel, ninguém compra de automóvel. É lógico. Em algum momento, andar na calçada, essa pessoa tem que saltar do seu automóvel e andar na calçada, né? Eu fiz uma pesquisa nos últimos 10 anos, né? Eu tive a oportunidade de visitar a China, a Austrália e a África, enfim, vários países no mundo inteiro, a Europa. E os principais centros comerciais das principais cidades no mundo são ruas de pedestre. Eu tenho isso fotografado para quem quiser ver. Em todo lugar que eu fui, qual é a principal rua do comércio? Essa rua aqui. O que era? Uma rua de pedestre. Entendeu? Óbvio que tem estacionamentos próximos, etc. Sim, lógico. Mas o fluxo das pessoas, as pessoas querem andar na rua e querem fazer compra a pé. Não existe fazer compra de automóvel. Não tem como. Só que, infelizmente, Petrópolis é uma cidade que as pessoas se enraizam com as coisas e não querem mexer um milímetro. Eu me debato muito com isso. As pessoas não querem que... É muito bom desde que não mexa no dele. Né? Aí você vai inverter uma rua aqui, cria um problema. Cria um problema do tamanho de um bonde. Quer dizer, o cara não pode andar mais 500 metros ali. Exatamente. Então, a mentalidade do petropolitano, e por isso que a nossa cidade é o que é. O caos do trânsito que é uma cidade tacanha, uma cidade que não anda para frente, as coisas não... Nada que funciona. Exatamente. Quer dizer, o dia que nós tivermos um prefeito de peito que chega e diz, eu vou fazer e faça, aí essa cidade melhora. É isso que falta. É isso que falta. Vamos fazer um intervalozinho, a gente já volta já. 1550 Imperial. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido, nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Pesquisas apontam o rádio como um dos veículos de comunicação mais confiáveis do país. O rádio desempenha diversas funções na vida da cidade. Anuncie numa rádio de grande credibilidade em Petrópolis. Anuncie na Rádio Imperial e apareça. Acesse www.radioimperialam.com.br ou ligue 2237-6161. Rádio Imperial, crescendo com você. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da
criança, trazendo vida, paz e esperança. Atenção, jovem! Todos os sábados você tem um encontro marcado a partir das 3 da tarde, aqui na Imperial. Jovens em Missão, um programa voltado para toda a juventude católica de Petrópolis. Jovens em Missão, jovens unidos em busca da santidade. É neste sábado de 3 às 6 da tarde. Não perca! Rádio Imperial, do jeito que você gosta. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes, estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o Luverci. Ele chama teu pai, pô. Não, tá bom. Chamar Luverci é uma honra e um orgulho. O cachimbo faz a boca torta, o uso do cachimbo. Marcelo Fiorini, né, presidente do Sicomércio e ex-presidente da Arte. Marcelo, como é que a arte... o problema de segurança hoje também é uma preocupação constante, né? Como é que a arte trabalha com essa realidade? Então, o problema da segurança aí vai um pouco mais na questão do Sicomércio. A gente tem conversado com o poder público, principalmente com a Polícia Militar. Inclusive, há pouco tempo a gente teve uma visita deles lá, conversando sobre os problemas, as questões que vêm acontecendo. Questões, obviamente, ligadas ao comércio, de uma maneira geral, né? E existe hoje uma cooperação entre nós e eles, principalmente na questão da informação, né, do que acontece. Certo. Porque aquelas câmeras que eram para ter sido colocadas aí não estão em funcionamento, né? Não, que eu saiba não. Não tenho a gente vê aí isso sendo inaugurado em várias cidades do estado do Rio, Petrópolis, a gente não consegue colocar isso. Infelizmente, coisa absurda. Infelizmente a gente não tem isso em Petrópolis, né? Mas o que a gente está usando agora são as filmagens das próprias lojas, né? Que estão fazendo uma cooperação com a Polícia Militar quando existem os casos e mapeando também casos suspeitos, situações que possam despertar algum tipo de provocação à Polícia Militar, e a gente tem intermediado esse processo. Quer dizer, basicamente a gente faz esse link, né, entre o empresário e a Polícia Militar. Mas a questão da segurança pública ela é muito maior do que isso, né? A gente acaba atuando muito localmente, quer dizer, muito em cima daquilo que acontece. A questão da gangue da Britadeira, que também estavam assaltando várias lojas aqui na Rua do Imperador, eles entravam aqui por trás, depois conseguiram prender, a gente também ajudou e tal. Mas são questões pontuais, né? A gente não... Eu ia falar sobre o estacionamento, nós já falamos aqui, que eu não me conformo com aquele troço lá da rua da Dona Isabel lá, abandonada lá. Outro grande problema é o estacionamento de ônibus, né? E até mesmo a ligação desse com o centro comercial, com a rodoviária. Porque nós temos um ônibus aqui na Marechal Deodoro, mas às vezes a pessoa está lá no final da Rua Tereza, né? Como é que ela vai andar com sacolas de lá até aqui, né? Nós não temos aí. Por que ainda não temos ônibus partindo direto da Rua Tereza para a rodoviária? Nós pedimos já uma coisa que na época, quando houve a modificação Petrópolis da rodoviária, difícil a gente conseguir as coisas. Difícil. Na época não podia porque ia invadir a área do outro e, enfim, a prefeitura fez uma aposta errada na empresa errada, quer dizer, na Aviação Esperança na época, depois ela veio a falir. Exato. Quer dizer, ela já estava mal das pernas naquele momento, aquilo ali acabou sendo um oxigênio, mas aquilo também foi um grande mal que foi feito ao cliente da Rua Tereza, e a gente perdeu muito cliente ali, muito cliente. Exato. Nós tivemos aí episódios assim deprimentes de ônibus saindo de lá com 90, 100 pessoas dentro do ônibus, pessoas em pé, e ônibus quebrando, e enfim, os ônibus não conseguiam chegar. E isso foi, assim, eu acho que um dos divisores de água da Rua Tereza foi a mudança da rodoviária, porque isso causou um prejuízo enorme. Grande, né? E aí a gente pode falar um pouco do assunto que provavelmente você vai puxar na frente, que fez surgir as feirinhas da Baixada, né? Exatamente, vou chegar lá. Eu acho que esse foi o grande legado que ficou dessa mudança. Essas feirinhas instaladas na Baixada Fluminense, vamos aproveitar então, criaram problemas para a Rua Tereza, né? Por que deixaram que essas feirinhas fossem instaladas? Petrópolis, com 2 deputados estaduais, não podia impedir que isso acontecesse ou não houve vontade política? Acho que não houve vontade política, não houve vontade de nada. Eu estou te falando, quer dizer, o prefeito mudou a rodoviária, fez nas coxas, naquela mudança, na época foi um auê na cidade, a gente brigou, eu briguei, fui para a beira de estrada, mandar nego desembarcar de ônibus. Não quiseram fazer o transbordo no Quitandinha, que teria sido uma solução mais viável naquele momento, né?
criar um ponto de transbordo no Quitandinha, trazendo o pessoal para a Rua Tereza e depois esse ônibus... É mesmo levar o porque cara de existe a volta. ligação Quitandinha-Bing, mas não Sim. tem o inverso. Exatamente. Hã? Esse foi sempre a discussão, quer dizer, esse momento era aquele. Se mudar a rodoviária sem ter a via de mão e contramão seria uma coisa... mudar a rodoviária era um fato que a gente não pode negar, quer dizer, não tinha mais espaço para você ter esse fluxo todo na cidade Dentro da hoje. cidade, Isso é um fato. Mas o problema foi como isso foi feito. Exatamente, né? você tem que dar condições. Isso de foi mobilidade. feito de forma atabalhoada pelo poder público. Né? O secretário, na época, era uma pessoa que não tinha capacitação, não tem, continua sendo secretário até hoje, e não tem condição de nada. Para mim, não tinha que ser nem secretário de nada, entendeu? Não dá conta de fazer coisa alguma. Mas, infelizmente, essa pessoa ficou responsável e fez o que fez. Quer dizer, fez uma lambança no tamanho de um bonde. Não só na questão dos ônibus, mas como na própria cidade. Depois, mudando rua para lá e para cá, fez uma confusão, causou um caos e depois voltaram atrás e voltaram tudo como era antes. Né? Não sei se você vai se recordar sem resolver disso. as coisas. Evitar falar o nome da pessoa aqui para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas o que falta ao poder público é gente preparada para fazer as coisas. Esse é Quer dizer, o cara que é o secretário de planejamento não tem nenhuma capacitação para ser. O presidente da CPTrans não tem capacitação para ser. Não existe um técnico, não existe uma pessoa com gabarito para fazer o que tem que fazer. Né? E dizer, vai ser feito assim, tem que ser feito não e existe faz. projeto de nada. É tudo no achômetro. Né? Aí não deu certo, volta tudo como era antes. Quer dizer, então é tudo nas coxas, tudo no achômetro, tudo feito de qualquer maneira. Quer dizer, não existe planejamento, não existe projeto de nada. Né? Vamos mudar a rua, mas vamos mudar por quê? Né? Baseado em quê? Sob que estudo? Né? Qual o impacto que isso vai ter lá para trás? É lógico, porque né? às vezes não tem ali, mas tem lá atrás. Porra, o trânsito é um ser vivo, né? Exatamente. O trânsito não é uma coisa estática. Vira a mão dessa rua você aqui... não pode levar 55 minutos para vir do Quitandinha ao centro. Pois é. Isso é um verdadeiro absurdo. Aí, voltando à história da feirinha, por que a feirinha se instalou? A feirinha já existia, sempre existiu. A feirinha ali da Baixada, ela estava lá. Né? Ela não surgiu do nada, ela não brotou do nada. Mas fizeram um polo lá agora, né? Peraí, mas vamos lá. A feirinha da Baixada já existia, a feirinha do Barata sempre existiu. Era uma feirinha lá, tosca, acanhada, com uma meia dúzia de lojinha, meia bomba e tal coisa. Muito bem. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a não vir para Petrópolis. Por que passaram a não vir para Petrópolis? Porque o ônibus ia para o Bing, o cara tinha que saltar, pegar um outro ônibus de péssima qualidade, porque nunca, pedimos mais de 1 milhão de vezes, tem que adaptar os ônibus que vão para a Rua Tereza. Adaptaram algum? Nenhum, Paulo. Nenhum tinha bagageiro para botar as compras das pessoas. Então o cara que descia e pegava um ônibus ali, em frente hoje ali o supermercado ali. Aqui embaixo, né? Pegava na avenida mesmo, na época, né? Na Rua do Imperador, aonde é ali bom, enfim, ali onde é o guichezinho da Única ali, o cara pegava o ônibus ali e ia embora, saltava na cidade dele. O cara passou a ter que pegar um ônibus urbano, despreparado, na GL, desculpa, que fugiu o nome, exatamente, pegava em frente à Galeria GL. Saltava no fórum e pegava na GL. Olha que maravilha. Maravilha. Né? O cara vinha com o carrinho dele e tal, ia embora. Né? Já botava no bagageiro, sentava ali, o ônibus da Única levava ele até Madureira, Rio, Centro, onde fosse. Muito bem. De repente acabou tudo isso. Joga esse cara lá no Bing, num ônibus que não estava preparado, num ônibus urbano, que ele está dividindo o ônibus com a pessoa que está saindo do trabalho, que mora na cidade, etc, etc. Quer dizer, de repente você causa esse transtorno para a pessoa. Um trânsito caótico. É o que você falou. 50 minutos para chegar do Quitandinha até o centro da cidade. E vice-versa para o Bing. Né? Às vezes pior em horário de pico, então, de faculdade, aí ninguém anda. Porque a Estácio ocupa aquilo tudo lá, é um problema sério. Aí a oportunidade surgiu. Aí o que acontece? O cara viu a oportunidade na porta dele. Ora, vou trazer os caras para cá. Né? Trouxe uma meia dúzia. E isso gera o quê? Imposto para Caxias e Petrópolis perde. Levou uma meia dúzia. É uma mentalidade quando consigo. E aí é o efeito manada, né? O fulano foi, todo mundo acaba indo. Lá. Né? Então, por isso que surgiu. Quer dizer, na verdade, por isso que aconteceu dessa forma. Né? Por falta de capacidade de infraestrutura na nossa cidade. Né? A gente expulsou essas pessoas daqui. A gente fez com que essas pessoas passassem a preferir estar comprando em Caxias. Né? Aí depois brotou lá de Nova Iguaçu. Essa surgiu em decorrência, né? Foi uma coisa mais recente. Ainda tinha algumas outras perguntas para fazer, mas nosso horário está chegando quase no limite, já estamos em cima do limite. Eu queria, pelo menos essa daqui, antes da Rua Tereza, fabricava seus produtos, né?
Hoje, com o advento de mercadorias importadas da China, muitos deixaram essa fabricação de lado para ser mais competitivos. Isso não teria descaracterizado a Rua Tereza e colocado ao lado de uma concorrência maior? É uma tendência mundial, quer dizer, isso acontece em todo lugar, é inevitável. Ontem eu tive com as pessoas do China Trade Center, tive uma reunião com eles e conversamos exatamente sobre isso, né? Quer dizer, aonde eles estão fazendo uma feira em São Paulo e queriam que de repente a gente levasse algumas empresas daqui para participar da feira e tal. E eu falei, olha, eu não posso fomentar nada que venha a confrontar com aquilo que a gente faz lá. A gente produz roupa, né? Certo. Vocês fazem o quê? Vocês vão trazer tecido? Quer dizer, o objetivo é trazer tecido, é vender matéria-prima? Ok, a gente precisa comprar matéria-prima e não existe matéria-prima nacional hoje, porque esse parque já foi desmobilizado há coisa de 20, 30 anos atrás, né? Nos anos 90, a chegada do têxtil chinês, ele acabou praticamente com o parque industrial instalado no Brasil, né? Mas esse processo já aconteceu, ele é inevitável. Agora, você não pode deixar que isso aconteça novamente, né, com as confecções do Brasil, porque a gente tem a mão de obra também, né? Eles têm muita e nós também temos. Quer dizer, é importante manter isso, mas isso é uma política de governo, entendeu, Paulo? Isso aí vai muito além do que a gente está aqui discutindo esse assunto. Lógico. Isso é uma política de governo federal, porque você só breca isso se você criar barreira para importação. Exatamente. Né? Quer trazer o tecido plano? Ok, a gente não tem aqui, traz o tecido, mas fabrica a roupa aqui. Exatamente. Gera emprego aqui. Gera emprego aqui, né? Coloca uma alíquota que gere, né, uma concorrência interna. Ou diminui a nossa também, para a gente poder ter mais competitividade. Exatamente isso, né? que eu acho que deveria ter sido feito e não é, né? Porque por que a gente não consegue competir com o cara? Por que uma roupa que sai da China, dá meia volta ao mundo, né, chega aqui mais barata que uma que é produzida aqui? É impressionante. Qual é a explicação lógica disso? É a ganância do empresário? Não é isso. É porque lá a mão de obra é mais barata. Exatamente. Lá você tem incentivo, lá você tem uma série de coisas que a gente não tem aqui. Exatamente. Essa é a realidade nossa, infelizmente. E a Rua Tereza hoje ainda continua sendo uma principal fonte de renda de Petrópolis, não resta a menor dúvida. Acho que as pessoas deveriam, o governo, a municipalidade deveria ter um pouco mais de atenção para com isso, né? Infelizmente, Marcelo, depois a gente faz uma outra entrevista, tinha umas outras perguntas para fazer também. Vamos ao nosso jogo rápido aí, que são as perguntinhas bate-bola. Jogo rápido. Uma pergunta e uma palavra para responder, tá, Marcelo? Sérgio Cabral. Preciso falar? Pezão. É um cara que acho que tem futuro. Ele escuta. Dilma. Dilma tá na hora de ir embora para casa, né? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha eu não consegui decifrar ainda. Enigma, se é do bem, né? ou se é do mal. É um mal necessário. Renan Calheiros. Esse é do mal, né? Esse também já está na hora de ir embora, né? Esse aí vai passear lá no jatinho da Polícia Federal algum dia desse, se Deus quiser. Aliás, eles já estão usando muito os carros como Uber, né? Não é Uber? Ele vai pegar o Uber, ele vai tomar Uber daqui a pouco. Aécio Neves. O Aécio, eu acho que é uma chance que a gente tem. Existem várias críticas a respeito do Aécio, mas eu acho que ele é o nosso futuro agora, para curto prazo. Eduardo Paes. Não gosto muito. Bernardo Rossi. Eu acho que é o nosso futuro também. Drogas. Drogas eu acho que tem que ser erradicadas, né? Fazem muito mal para a juventude. Exato. Destroem famílias. Verdade. Aborto. É um assunto polêmico. Eu acho que eu vejo de uma forma pragmática. Se houver necessidade, eu acho que em alguns casos eu sou a favor. Maioridade penal. Eu sou a favor. Eu sou a favor da maioridade, da redução da maioridade penal. Isso, exatamente. Porque senão fica uma coisa... Eu sou a favor, amplamente a favor da redução da maioridade penal. Certo. Imediatamente. E sobre todos os crimes, e não só sobre crimes hediondos. Certo. Corrupção. A mesma coisa. Eu acho que a gente tem que combater isso. Isso é um mal que está enraizado em tudo quanto é lugar nesse país. Nosso BNDES. Nosso BNDES ele é usado de forma errada pelo governo, pelo poder público. Isso devia ser proibido. Eu acho que ele devia ter independência para agir de forma independente, como um Banco Central e outros órgãos do governo que não deveriam ser geridos politicamente. Reforma política.
Acho que tem que ser feito de imediato isso. É uma necessidade do país. O país só vai voltar a andar e crescer se houver reforma política, reforma tributária e todas as reformas que têm que ser feitas e não são feitas. Ficam empurrando isso com a barriga. Petrolão. Petrolão eu acho que é um dos exemplos do que acontece no nosso país. Eu acho que existem 500 mil petrolões aí que vão surgir ainda e vão ser descobertos. Reeleição. Reeleição eu acho que ela é válida. Eu sou a favor da reeleição, mas com a reforma política. Marcelo Fiorini para prefeito? Não, eu não tenho. Não puxou o pai? Puxou. Meu pai se decepcionou. Eu vivi uma situação, só para fechar, eu vivi uma situação do meu pai na política e eu senti que ele se decepcionou muito com a política. Mas a política decepciona mesmo. Né? Ela é decepcionante e decepciona. Eu fiquei um pouco blindado disso, assim. Eu prefiro estar onde eu estou. Uhum. Eu prefiro agir da forma que eu estou. Eu não tenho vínculo com político nenhum, eu não recebo dinheiro de lugar nenhum. Eu toco a minha vida, isso aí. Eu faço meu trabalho, eu cuido da minha família e eu não estou envolvido com nada, eu fico muito tranquilo nessa situação, entendeu? Você colabora de uma outra forma, né? Com Exatamente, o teu trabalho, né? exatamente. Eu procuro ajudar a cidade, eu procuro defender os interesses das pessoas, quer dizer, principalmente os interesses dos empresários da cidade, e eu prefiro ficar assim, eu acho que é a minha missão. Eu não tenho vontade Marcelo, de ser político. suas palavras finais aí, chegamos, já estava atrasadinho. Bom, obrigado aí pela oportunidade, espero ter ajudado os ouvintes, ou pelo menos feito essa 1h da manhã deles um pouco mais interessante, né? E estou à tua disposição. Eu acho que é importante a gente... O metropolitano precisa conhecer a Rua Teresa e precisa conhecer o que é feito na nossa cidade, que não conhece. Ele não tem conhecimento das coisas que são feitas. Né? Então é importante que a gente traga para eles, esporadicamente, pessoas que são ligadas ao desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho importante a gente discutir essa história do desenvolvimento econômico da cidade, quais as tendências, para onde vai a cidade, quer dizer, como